Fala pessoal, beleza, gente? Vamos lá começar um material novo, né, gente? Uma frente nova da física aí, no módulo 10, o material de vocês, tá? O assunto a ser estudado agora, termologia, pessoal. E a termologia vai ser definida aí de grosso modo, termo vem de temperatura, elogio e estudo. Então, basicamente, esse é o nosso novo conteúdo aí, seguindo as apostilas, gente. Vamos nessa, pessoal. Beleza, então, pessoal? Começamos aí, então, com a nova frente da física, tá, pessoal? O nosso material seria o módulo 10, o estudo da termologia. Então, até então, estávamos estudando hidrostática, né, pessoal? Onde estudava fluidos em estática, e agora a gente começa com essa nova frente aí. O que vai ser o objeto nosso de estudo agora? A grosso modo, quando a gente fala termologia, vem o quê? Termo, palavra temperatura, e logia, estudo. Então, a grosso modo, seria o estudo da temperatura. Mas, a rigor, a física define termologia como estudo de duas grandezas distintas: temperatura, calor. Então, na termologia vai ser o estudo de uma grandeza física, temperatura, e a grandeza física, calor, que são conceitos distintos, pessoal. É comum a gente falar, né, num dia, hoje está quente ou né, está frio ou está calor. Mas o contrário da palavra frio não é calor, o contrário da palavra frio é quente. Só que popularmente a gente associa esses conceitos, mas fisicamente isso é errado, pessoal. Temperatura é uma grandeza que é característica do corpo. Calor é uma grandeza que é característica entre corpos. É uma forma de energia em trânsito de um corpo para outro. Não tem sentido físico você dizer que um corpo tem mais calor que o outro, porque calor é uma forma de energia em trânsito entre corpos. Por isso que a termologia, a gente vai separar ela no estudo dessas duas grandezas, temperatura e calor. A estudo dessas duas formas diferentes, nós abrimos ramificações. Então, o que estuda só temperatura, chamaremos de termometria. E esse é o assunto das nossas próximas aulas, tá, pessoal? Já, dando continuidade, no módulo 11 da nossa apostila, nós vamos entrar em calorimetria, que estuda calor e as suas consequências. Então, adentramos aqui na primeira parte de termologia, termometria. Esse é o nosso objeto de estudo. E o que estuda a termometria? Estuda a temperatura e as suas consequências sobre a matéria. Mas antes de mais nada, eu preciso de alguns conceitos da termologia, pessoal. E dentro desses conceitos, nós dizemos energia térmica e, lógico, a definição de temperatura. O que seria energia térmica, pessoal? Vamos fazer um showzinho aqui agora. Todos os corpos que são providos de partículas, e essas partículas estão em constante movimentação, como que está aí no meu slide aí, pessoal. Essa energia térmica é responsável pela agitação térmica das partículas de um corpo. Então, todo corpo que tem, lógico, provido de partículas, tem essa energia térmica. E essa energia é de movimentação. Essa energia é uma energia microscópica, pessoal. E essa energia está associada à movimentação de rotação das partículas, translação das partículas e vibração. Então, todos os corpos possuem essa energia térmica, essa movimentação das partículas. Essa movimentação é avaliada, é medida. É medida de forma de quê? De temperatura. Então, a temperatura é a grandeza física que mede o grau de movimentação, de agitação térmica das partículas. Temperatura, então, é uma grandeza física escalar, graças a Deus. Ou seja, a gente define essa grandeza somente com um módulo, um número acoplado com uma unidade de medida. A temperatura, então, pessoal, vai ser associada desta forma. Deixa eu ver o slide aqui. Se não está dando nenhum probleminha. Continuamos aqui, então, tudo jóia por enquanto, gente. Então, temperatura, então, é uma grandeza física escalar que mede o grau de agitação térmica das partículas. Mas como eu faço essa medida da temperatura, pessoal? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
A medição da temperatura é feita de maneira indireta. E o que seria, né, uma medição de uma grandeza física indireta? Você usa um fenômeno para fazer avaliação de outro. Você observa um fenômeno para fazer avaliação de uma grandeza física. Como assim? Vamos colocar alguns exemplos básicos aí, pessoal. Semáforo e um automóvel na pista onde possui esse semáforo. Nós sabemos que quando o semáforo está vermelho, o motorista do seu carro tem que fazer o quê? Parar. Já quando esse semáforo fica na cor verde, o motorista tem que seguir com o seu carro. Mas repare que não tem nada a ver o conceito de cor, vermelho ou verde, com movimento ou repouso. São fenômenos distintos, mas nós utilizamos dessa mudança de cor para fazer a variação de movimento ou repouso. Temperatura é feita da mesma forma. Nós utilizamos alguns fenômenos devido a essa agitação térmica que nós podemos fazer uma medição. Um exemplo. Se nós pegarmos uma barra metálica, pessoal, ou uma espada incandescente, como eu havia colocado aí no slide, e levarmos essa espada ao fogo, o que começa a acontecer com essa espada? A movimentação das partículas vai ser cada vez maior e isso vai acarretar alguma coisa nessa espada. Vai acrescentar, vai fazer um fenômeno diferente nessa espada, com a movimentação dessas partículas. Em primeiro passo, essa espada vai fazer o quê, pessoal? Ela vai começar a aquecer, maior a vibração das moléculas, aquecendo, maior a movimentação, ela começa a dilatar. Ela vai dilatando, 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 até o momento que ela vai mudando de cor, depois que ela vai mudando de cor, até o ponto que ela muda de estado físico. Então, esses fenômenos que eu citei, dilatação, mudança de cor, mudança de estado físico, são os fenômenos que nós utilizamos para fazer a variação de temperatura. Nós estabelecemos um começo e um fim desse fenômeno e avaliamos temperatura em cima do início desse fenômeno e do fim desse fenômeno. É assim que a gente faz a avaliação, em cima desses fenômenos, que são chamados fenômenos termométricos. Mas nem todos os corpos apresentam esses fenômenos termométricos de maneira linear, de maneira constante, de maneira regular. Alguns corpos não apresentam esse comportamento. Primeiro dilata, muda de cor, depois muda de estado físico. Existem alguns corpos que quando você aquece ele, ao invés de dilatar, ele contrai. Caso contrário, quando você resfria, ao invés de contrair, ele dilata. O principal exemplo é a água que a gente vai estudar. Então a água não seria um bom material para que nós pudéssemos fazer avaliação. A madeira também, a borracha, o plástico. Repara que quando você aquece esses corpos, ele não apresenta os fenômenos de maneira direta, de maneira linear. Ele apresenta de maneira irregular. Então, não são corpos que nós podemos utilizar para avaliar a temperatura. Os corpos que acontecem esses fenômenos de maneira linear, de maneira constante, ou seja, você aquece, ele dilata, você resfria, ele contrai, são chamados de corpos termoscópicos. E a esses corpos nós temos alguns exemplos que nós os utilizamos dentro de um termômetro, pessoal. É mercúrio, álcool, alguns termômetros são feitos à base de gases, outro de metais. Em siderúrgicas usamos termômetros, pessoal, de metal. Chega a uma determinada temperatura, esse metal está num comprimento. Quando você aquece mais, ele aumenta o comprimento. Então, em cima dessa dilatação, a gente pode fazer a variação de temperatura também. E é lógico que o aparelho, o instrumento utilizado para que nós façamos a variação de temperatura, o termômetro, gente. Só que o termômetro precisa, basicamente, de 3 conceitos para que ele realmente avalie a temperatura de maneira correta. O primeiro conceito que um termômetro precisa obedecer é o conceito de equilíbrio térmico, gente. Bem, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, equilíbrio térmico. Qual é a definição de equilíbrio térmico, gente? É quando 2 ou mais corpos estão à mesma temperatura. Então, imaginemos a situação que nós temos 2 corpos distintos, um corpo A e um corpo B. Coloquemos esses corpos em contato, pessoal.
vai acontecer um instante em que esses dois corpos atingirão a mesma temperatura. A essa situação dizemos ser chamada, definida como equilíbrio térmico. É assim que o termômetro basicamente funciona. Você pega o termômetro, coloca debaixo da axila e espera um certo tempo até que ele atinja a temperatura da sua axila. Mas o termômetro também precisa obedecer outra regra, básica, mas tem um nome, chamada de lei zero da termodinâmica, gente. Ou também lei zerogésima, tá? Mas o mais comum é lei zero da termodinâmica, que diz assim: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Então, dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro corpo, qual que é a conclusão que a gente chega, pessoal? Que os três estão à mesma temperatura. Isso parece ser meio bobo, mas na vida real como que funciona? Imaginemos o termômetro como um ponto A, o corpo A. A minha axila, um corpo B. E o restante do meu corpo, um corpo C. Eu sei que a minha axila B está à mesma temperatura do meu corpo C. Então, quando eu pego o termômetro A, introduzo na minha axila B, atinge a mesma temperatura da minha axila. Então, quando eu olho para o termômetro, eu vejo que o termômetro tem a mesma temperatura da minha axila. Mas a minha axila também não tem a mesma temperatura do meu corpo todo? Conclusão, eu olho para o termômetro e eu vejo a temperatura toda do meu corpo, pessoal. Essa é a conclusão da lei zero da termodinâmica, também chamada de lei zerogésima. Um termômetro funciona assim, você pega ele, coloca debaixo da axila e depois avalia a sua temperatura corporal quando você olha para ele. Mas se temperatura mede essa energia térmica de movimentação, esse movimento, deve ter uma situação em que as moléculas não se movimentam mais, pessoal. Teoricamente, essas moléculas não vibram mais, não se movimentam. Essa é a menor temperatura possível, gente. Essa temperatura nós chamamos de zero absoluto. E nas três escalas que nós convencionamos aqui, nas três escalas convencionais, elas têm valores fixos. A temperatura em Celsius, pessoal, na escala Celsius que nós vamos utilizar, a menor temperatura, ou seja, o zero absoluto, é menos 273,15 graus Celsius. A maioria dos livros trazem menos 273, mas a rigor, pessoal, é a menor temperatura que um termômetro graduado na escala Celsius ia registrar. Não tem nenhuma possibilidade de ter uma temperatura, por exemplo, menos 280, menos 290, menos 300 graus Celsius. Não é possível. A menor temperatura possível para a escala Celsius é menos 273,15. Só que nós também vamos trabalhar com outras escalas termométricas. E principais, Fahrenheit, pessoal, e Kelvin. Assim como existe o conceito de zero absoluto para a escala Celsius, existe o conceito de zero absoluto para a escala Fahrenheit, ou seja, o mínimo valor possível atingido para a escala Fahrenheit. Esse mínimo valor, pessoal, é menos 459,67 graus Fahrenheit. Então é a menor temperatura possível para a escala Fahrenheit. Então, se você vê em algum exercício, apareceu menos 500 graus Fahrenheit, está errado, essa temperatura não existe. E para a escala Kelvin, que nós vamos chamar ela de escala termodinâmica, é a escala que o Sistema Internacional de Unidades utiliza, pessoal, a Kelvin é o zero. A escala Kelvin é a escala termodinâmica. Reparem que ela não tem grau. Por quê? Kelvin, quando fez ela, imaginou essa mínima temperatura possível, imaginou o zero absoluto. E ele colocou lá, nessa situação de temperatura mínima, zero. Quer dizer, não existe temperatura na escala Kelvin, pessoal, negativa. Kelvin é a única escala das três que não admite valores negativos.
Agora, como fazer a relação entre essas escalas, pessoal? E aqui a gente vai dar um pulo e eu vou ter que utilizar o quadro agora para mostrar essa parte matemática para vocês, tá? Então eu peguei aqui e coloquei nesse último slide até então um termômetro graduado na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin. E agora, vamos fazer conta com isso aí. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos para a parte matemática agora da coisa, beleza? Nós temos as três escalas aqui, eu quero que vocês imaginem três termômetros, pessoal. E o corpo que tem dentro dele, o nosso corpo termoscópico, eu vou imaginar que seja Mercúrio. Então aqui na base dos três temos Mercúrio. O que acontece se eu pegar esses três termômetros e levar eles a uma panela com água quente? O que vai acontecer com o mercúrio dentro deles? Vão apresentar o mesmo fenômeno termométrico. O mercúrio dentro dos três vai dilatar. E lógico, se os três possuem mercúrio lá dentro, o mercúrio vai dilatar igual para os três. Então vamos imaginar então que o mercúrio dilatou aqui nos três e atingiu uma altura que é igual, porque um termômetro tem o mesmo corpo termoscópico que o outro. Então o mercúrio dilatou de maneira uniforme nos três. Vamos manter aqui. Porém, cada uma das escalas, eles utilizaram, pessoal, valores arbitrários. Eles utilizaram valores quaisquer, cada um escolheu de uma certa forma. Celsius escolheu a temperatura sob pressão normal, pressão atmosférica, a temperatura onde a água congela. E Celsius escolheu o valor de 0 graus Celsius para onde acontece este fenômeno termométrico. Já o ponto vapor, onde a água sob pressão normal acontece a ebulição, 100 graus Celsius. Fahrenheit, pessoal, escolheu outro valor. Ele arbitrou outros valores. Ele arbitrou que para a água, quando acontece a fusão, o ponto gelo, 32 graus Fahrenheit. O tal do 32 do perfume. E no ponto vapor, onde a água entra em ebulição, ele arbitrou 212, o tal do 212. Então você viu que é arbitrário. Assim como eu poderia ter pego, pessoal, uma barra de ferro com 50 centímetros de comprimento, ela a 0 graus Celsius. E quando ela tivesse a 52 graus Celsius, quando ela tivesse a 52 centímetros, perdão, 100 graus Celsius. Essa dilatação que aconteceu na barra de ferro, eu poderia me avaliar aqui também. Eu preciso de 2 pontos em cada escala que acontece o mesmo fenômeno. Já Kelvin, a tal da escala do sistema internacional, a chamada escala termodinâmica, ele escolheu o 273. 273 Kelvin. Lembra que a escala Kelvin, pessoal, é uma escala termodinâmica, então o zero absoluto dela é o valor numérico zero, não admite valores negativos. Por isso que nós utilizamos a bolinha de grau. Já para o ponto vapor, onde a água entra em ebulição a pressão constante, ele escolheu 373. Então, peraí. Quando o mercúrio dilatou igualmente nos três termômetros, aqui atingiu uma temperatura, eu vou colocar a temperatura com T maiúsculo, tá, gente? Para não confundir com tempo depois que a gente vai utilizar, só que com T minúsculo. Aqui, então, registra um valor de temperatura na escala Celsius. Aqui vai registrar um valor de temperatura, porém, na escala Fahrenheit. E aqui vai utilizar um valor de temperatura para a escala Kelvin. E como a gente faz agora a conversão, pessoal, da temperatura de uma escala para outra? A gente usa um raciocínio muito simples que vocês usaram em mecânica do ano passado. Olha agora o raciocínio. Vamos imaginar a seguinte coisa. Nós temos uma trajetória e 3 cidades distintas uma da outra. A cidade A, que eu vou imaginar que está no quilômetro 10, tá, pessoal? Da minha rodovia.
Uma cidade B que está no quilômetro, eu vou colocar quilômetro 30 da minha rodovia. E uma cidade C que eu vou colocar no quilômetro 50, vou atribuir o valor 50. Lá na mecânica ele perguntava a distância entre os pontos. Aqui eu vou perguntar a distância entre as cidades. Qual é a distância da cidade A até a cidade B, pessoal? Essa distância da cidade A, que está no quilômetro 10, para a cidade B, que está no quilômetro 30, daqui até aqui, nós chegamos então em 20 quilômetros. Mas como nós chegamos nesse raciocínio? Não fui pegando o valor 30 e subtraindo 10, pessoal? Descobrimos a distância entre as cidades? Aqui você vai usar o mesmo raciocínio. Qual é a distância entre a cidade A e a cidade C, pessoal? Na minha rodovia, se A está no quilômetro 10, C está no quilômetro 50, a distância entre essas duas cidades é 40. Mas como nós chegamos nesse 40 quilômetros? Não foi pegando o valor de 50 menos 10? Chegamos na distância entre as cidades? O raciocínio aqui é análogo, pessoal. Nós vamos chamar a distância daqui até embaixo de Azinho. E a distância da cidade lá de cima até a cidade aqui de baixo de Bzinho. Nós fazemos isso em todos os termômetros, porque as distâncias, o tanto que o mercúrio dilatou, é igual. Então o Azinho para essa escala é o mesmo Azinho para essa escala. Distância daqui até aqui. O Bzinho, distância lá de cima até aqui embaixo. Mesmo raciocínio no termômetro para a escala Kelvin. O Azinho aqui, distância dessa temperatura até essa, e o Bzinho, distância lá de cima até aqui embaixo. Reparem que essas distâncias dos três termômetros são iguais. Ah, os valores numéricos vão apresentar diferentes, Marcos. Tudo bem, por isso que a gente faz uma relação entre elas. E a relação que a gente faz aqui é uma média, pessoal. Eu vou apagar aqui e agora a gente começa com a parte matemática. Usando o mesmo raciocínio. Distância da cidade B menos a A, distância da cidade C menos a A. Fazendo isso, nós chegamos nesse raciocínio. Azinho dividido por Bzinho. Me ajuda aqui, gente, presta atenção. Como que eu acho essa distância Azinho? Pegando o valor daqui, temperatura em Celsius, menos a de baixo, que é 0. Ficamos então que temperatura em Celsius menos 0. Eu delimitei a distância Azinho para essa escala. E a distância Bzinho? É o valor daqui de cima, lembra a cidade C, menos da cidade A. Eu tenho essa distância aqui. O Azinho é TC menos 0. O Bzinho é o valor registrado para essa escala aqui em cima, 100 menos 0. Eu vou fazer isso para toda e qualquer escala, pessoal. Como que eu acho o Azinho dessa escala Fahrenheit? O valor numérico registrado na temperatura em Fahrenheit menos 32. Então ficamos que a temperatura em Fahrenheit menos 32 e o Bzinho, mesma forma. Pega o valor de cima menos o valor de baixo. Ou seja, 212 menos 32. Faço o mesmo raciocínio para toda e qualquer escala. Para Kelvin, eu vou fazer a mesma coisa. Como que eu acho o Azinho para a escala Kelvin? O valor numérico da temperatura em Kelvin menos 273. Então ficamos que temperatura em Kelvin menos 273. E o Bzinho, o de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Então ficamos que 373 menos 273. Acabei de criar uma função termométrica que relaciona essas três escalas, pessoal. Agora é só matemática, né? Mas a parte física é essa. Sempre para descobrir o Azinho, do meio menos o de baixo. O Bzinho, o de cima menos o de baixo. Do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo.
O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Sempre o mesmo raciocínio. Agora, a gente dá uma limpada matemática na cara dela, né? TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Temperatura em Fahrenheit, menos 32. E aqui, 212 menos 32, 180. E aqui, temperatura em Kelvin, menos 273. E aqui, 373 menos 273, 100. Gente, podemos achar o máximo divisor comum entre eles, né? Vai ser o número 20. Então, vamos simplificar os três denominadores por 20. Mas antes, uma perguntinha um pouquinho do mal. Desses 3 termômetros, pessoal, qual vocês acham que é o mais calibrado? O que corre o menor risco de errar a temperatura? O melhor dos 3 termômetros, pessoal, é o Fahrenheit. Por que é o Fahrenheit? Veja que ele é dividido em 180 pedacinhos. Então, quando o mercúrio dilatar, vai ter mais risquinhos para você saber a medição da temperatura. Já o Celsius e o Kelvin tem 100 risquinhos. É bem mais espaçado do que esse, que são 180 risquinhos. Então, no Celsius e no Kelvin, corre o risco do mercúrio dilatar e ficar entre 2 valores e você não ter exatidão. Por isso que nós dizemos que o mais calibrado é o termômetro graduado na escala Fahrenheit. E agora, finalizando essa parte aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai simplificar os denominadores por 20, chegando na equação final. Bem, ficamos que temperatura em Celsius, 100 dividido por 20, vai dar 5. Temperatura em Fahrenheit, menos 32. 180 dividido por 20, pessoal, vai dar 9. E aqui, temperatura em Kelvin, menos 273. 273, chegamos no valor de 100 dividido por 20, de novo vai dar 5. Essa, então, é a escala de conversão, é a função termométrica que relaciona as 3 escalas, tá, pessoal? Só que muita atenção para essa fórmula. Esta fórmula passa a temperatura de uma escala para outra. É comum a gente ouvir o termo variação de temperatura ou amplitude térmica. A essa situação você não pode usar isso aqui. A gente vai utilizar uma nova situação que eu vou fazer no novo quadro aqui, beleza, pessoal? E detalhe, na termodinâmica e no estudo de gases que vocês forem trabalhar em química, a única temperatura que é aceita lá, pessoal, é na escala Kelvin. Então essa matéria aqui vai ser essencial para que você dê continuidade lá na química. Quando vocês forem estudar gases na química, pessoal, tem que ser temperatura sempre convertida em Kelvin. Reparem que de Celsius para Kelvin é fácil. Por quê? Porque ambas têm o mesmo denominador. Então, de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, como tem o mesmo denominador, a gente pode cortar. Então, ficamos que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Já, se o exercício te der a temperatura em Celsius, você vai pegar esse menos 273, vai jogar para cá somando. Você tem que a temperatura em Kelvin é a Celsius mais 273. E agora a gente vai para essa tal variação, essa amplitude térmica que eu disse para vocês, belezinha? Vou apagar o quadro aqui e já a gente volta. Bem, pessoal, vamos lá, dando sequência e finalizando essa nossa aula por enquanto. Variação de temperatura, gente, ou também chamado de amplitude térmica. O que difere esse quadro do quadro anterior, pessoal, é que o quadro anterior transformava a temperatura de uma escala exclusivamente em temperatura de outra escala. Aqui vai acontecer que a variação de temperatura de uma escala
vai ser convertida para variação de outra. É comum hoje no noticiário da temperatura máxima e a mínima da determinada região. Então, vamos imaginar que acontece uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin usa uma expressão diferente da anterior, tá, gente? Porém, o princípio para achar essa nova equação é o mesmo que nós usamos no anterior. Precisaremos de dois pontos em comum de cada escala que se correlacionam, que acontece o mesmo fenômeno. Então vamos lá. Para a escala Celsius, a água congela sob pressão normal a 0 graus Celsius e entra em ebulição a 100 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit, a água acontece a fusão a 32 graus Fahrenheit e ela acontece a ebulição a 212 graus Fahrenheit. Para a escala Kelvin, esse mesmo fenômeno, a fusão do gelo acontece a 273 Kelvin e a ebulição 373 Kelvin. Então vocês viram que os termômetros, pessoal, têm pontos em comum em cada escala, ou seja, que acontece o mesmo fenômeno. E agora, como que a gente vai descobrir essa equação que dá variação de temperatura? Bem, se ela sai de uma temperatura mínima e vai para uma máxima, quer dizer que aqui aconteceu uma variação de temperatura na escala Celsius. Aqui sai da mínima, vai para a máxima, uma variação de temperatura na escala Fahrenheit. Aqui o mesmo raciocínio, mínima para máxima, uma variação de temperatura, só que em Kelvin. A maneira de achar a expressão é idêntica, só que o nosso azinho, pessoal, é isso aqui, ó. Porque o Mercúrio saiu desta posição e foi para aquela nova posição, temperatura mínima para temperatura máxima. Não é igual, pessoal, o Mercúrio não dilatou igual para sair aqui da temperatura mínima para a temperatura máxima nos três termômetros? Ó. Então quer dizer que a distância entre os dois pontos é igual. Ó, o azinho daqui é o mesmo azinho daqui, que é o mesmo azinho daqui. E o Bzinho continua imutável como era na situação anterior. O de cima menos o de baixo, pessoal. Então o Bzinho é esse aqui, ó. O Bzinho aqui é esse aqui e esse Bzinho. De tal modo que nós podemos usar o azinho pelo Bzinho de novo. O tal teorema de Thales pela matemática, né, gente? O que é o azinho para a escala? Tanto que o Mercúrio dilatou. Para a escala Celsius, foi a variação de temperatura em Celsius. Olha no quadro, gente. Mínima, máxima, variação. O Bzinho continua como era no anterior. O de cima menos o de baixo. 100 menos 0 para a escala Celsius. E para a escala Fahrenheit, pessoal? O azinho é a mínima, a temperatura mínima, né, gente? Menos temperatura máxima. Variação de temperatura. Só que na escala Fahrenheit. E o Bzinho? Opa! De cima menos o de baixo. 212 menos 32. 212 menos 32. Para a escala Kelvin, variação de temperatura, mínima, máxima, variação de temperatura em Kelvin. E o Bzinho, pessoal? O de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Criamos, então, a equação que dá variação de temperatura de uma escala para outra, pessoal. Agora ficamos só com a parte matemática. Bem, variação de temperatura em Celsius, 100 menos 0, né, gente? Ficamos que 100. Variação de temperatura em Fahrenheit, 212 menos 32, 180. Vimos que é por causa desse 180 que a temperatura em Fahrenheit
O termômetro graduado em Fahrenheit é o mais calibrado. E aqui, por variação de temperatura em Kelvin sobre 100. O máximo divisor comum entre os denominadores, 100 e 180, é 20, né, gente? Então, chegamos na expressão que dá variação de temperatura. 100 dividido por 20 vai dar 5 de novo. Variação de temperatura em Fahrenheit, 180 dividido por 20, pessoal, vai dar o mesmo 9 da situação anterior. E aqui, variação de temperatura, deixa eu apagar aqui. Variação de temperatura em Kelvin. Opa, espera um pouquinho aí. Repara a variação de temperatura em Celsius, pessoal, e variação de temperatura em Kelvin. Ambas são divididas pelo mesmo denominador. Isso quer dizer que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Por isso que ambas são divididas em 100 partes, pessoal. Então, a variação, essa observação aqui que a gente vai usar muito, tá, pessoal? A variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Gente, então essa primeira parte aí que fala sobre temperatura e escalas termométricas, a gente fecha nessas aulas, tá? Agora vamos ver se a gente faz um pouquinho de exercício com vocês referente a isso, beleza? Vamos nessa. Bem, pessoal, vamos fechar essa nossa aula da semana com 2 exercícios aí, tá? Na próxima semana, pessoal, eu vou gravar 2 aulas com vocês exclusivamente de resolução de exercícios, tá? Esses exercícios que nós vamos gravar semana que vem são os exercícios da nossa apostila, os exercícios que vão... Eu vou passar no finalzinho aqui, eu escrevo no quadro, a gente já vê qual que é ele. Mas assim como nós fizemos na nossa primeira apostila, eu quero resolver todos os exercícios com vocês, beleza, gente? O exercício 3, então, na nossa página 8, diz que um termômetro indica uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Primeiro dado do nosso exercício. Sabemos, então, que a temperatura fornecida por esse termômetro na escala Celsius é de 25 graus Celsius. Nas mesmas condições, qual é a temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit? Bem, nós já temos o termômetro aqui na Fahrenheit, que nós fizemos nas nossas aulas anteriores, cuja fórmula relacionada era qual, pessoal? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu só uso o pedaço que relaciona as duas escalas referentes ao que o exercício pede, né, gente? Ele te deu em Celsius e pediu Fahrenheit, então eu só uso o pedaço que envolve Celsius e Fahrenheit. Se ele tivesse fornecido em Celsius e pedido em Kelvin, você só ia relacionar temperatura em Celsius com temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então aqui a gente só pega as igualdades, o que o exercício te dá e o que ele te fornece. E o que ele pede, perdão. Sendo assim, então, no lugar de temperatura em Celsius, o que o exercício forneceu? 25 sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Me ajuda, pessoal? 25 por 5, 5. Esse 9 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 5 vezes 9, 45. Agora, gente, menos 32, quando passa para cá, mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. Sendo assim, a temperatura em Fahrenheit fornecida pelo nosso exercício, 45 mais 32, gente, 77. Então, ficamos que a resposta é 77 graus Fahrenheit. Vamos para mais um exercício agora, então.
Bem, pessoal, dando sequência ao exercício 4. No ser humano, a temperatura corpórea pode variar no intervalo de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Então, eu vou colocar que a temperatura 1 é 35 graus Celsius e a temperatura 2 de 42 graus Celsius. Quais seriam esses limites na escala Fahrenheit? Gente, muita atenção. Quais, já não é uma resposta única, tá? Plural ali. Quais seriam esses limites na escala Fahrenheit? Então, ele não quer a variação de uma para outra. Ele quer qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit e qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, teremos que aplicar a mesma equação do exercício anterior 2 vezes. Uma para a escala Celsius, vou colocar o 35 e vou achar a temperatura em Fahrenheit. Depois eu uso a mesma equação, só que no lugar de temperatura em Celsius, aí eu vou colocar 42 e vou chegar na outra resposta. Vamos então primeiro converter 35 graus Celsius para Fahrenheit. Vamos lá. TC aqui eu vou colocar 35. Sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Gente, 35 por 5 vai dar 7. Esse 9 está dividindo, quando passa para o lado de cá, vem multiplicando. Temperatura em Fahrenheit menos o tal do 32. 7 vezes 9... 63. Menos 32, quando passa para cá, pessoal, mais 32. Temperatura em Fahrenheit. Me ajuda então, pessoal? 63 mais 32, 95. Então, a temperatura em Fahrenheit 1, né? Porque é a correspondência entre a temperatura em Celsius 1. 95 graus Fahrenheit. Agora eu vou ter que converter o 42 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Gente, vou aplicar a mesma equação, só que agora na temperatura em Celsius a gente coloca 42. Então, vamos separar aqui. No lugar de temperatura em Celsius, 42 sobre 5. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bem, fazendo de cabeça aqui, pessoal, 42 dividido por 5 vai dar 8,4. 8,4. O 9 está dividindo, vem multiplicando, tá, pessoal? Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 8,4 vezes 9, eu já fiz aqui, tá, gente? Dá 75,6. O menos 32 do lado de lá, quando joga para o lado de cá, mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. Sendo assim, chegamos na resposta. Temperatura em Fahrenheit vai dar 107,6. Deixa eu confirmar. Isso. 107,6 graus Fahrenheit. Então, essa aqui é a temperatura 2 na escala Fahrenheit, né, gente? Pessoal, assim a gente encerra essa aula semanal, tá? Um ótimo final de semana para vocês. Semana que vem, só resolução de exercício sobre esse assunto, tá, gente? Um abraço.